Com El Ninho confirmado, Defesa Civil reforça monitoramento em Santa Catarina. Serra do Corvo Branco terá reabertura gradual em julho. Obra de 50 milhões de reais deve ficar pronta totalmente no final do ano. Porto de Imbituba renova a certificação e se mantém entre os 8 portos públicos padrão internacional de segurança. No Paraná, servidores da educação viram brigadistas. Treinamento reforça a segurança nas escolas. Presidente do Equador determina redução no preço da cerveja para a Copa do Mundo. Apagões em Cuba afetam atividades religiosas. Falta de energia tem dificultado a produção e distribuição de hóstias. E ainda, arte e natureza em harmonia. Instituto Inhotim celebra 2 décadas como um dos maiores museus a céu aberto do mundo. Essas e outras notícias, a partir de agora, no Pix News. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pix News desta quarta-feira, 17 de junho. A confirmação do fenômeno El Ninho colocou a Defesa Civil de Santa Catarina em estado de atenção para os próximos meses. Embora ainda seja cedo para definir os impactos no estado, o aumento das chuvas típico desse fenômeno já reforça o trabalho de monitoramento e de prevenção. O El Ninho foi confirmado após o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial e, segundo os órgãos de monitoramento climático, existe a possibilidade de que o fenômeno atinja forte intensidade até o fim do ano. Em Santa Catarina, os meteorologistas explicam que ainda não há uma resposta completa da atmosfera, o que impede previsões mais precisas sobre os efeitos no estado. Mesmo assim, a Defesa Civil ampliou o acompanhamento das condições meteorológicas. Aqui em Santa Catarina, os principais impactos devem ser sentidos ao longo da primavera, entre setembro, outubro e novembro, trazendo chuvas mais frequentes e aumentando o risco para inundações, alagamentos e enxurradas. E por conta disso, a Secretaria da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina segue monitorando constantemente as condições de tempo e clima e realizando investimentos para mitigar os impactos. Historicamente, o El Ninho está associado ao aumento da frequência e do volume das chuvas na região sul, elevando o risco de inundações, enxurradas e deslizamentos de terra. Por isso, a Defesa Civil reforça as ações de prevenção e preparação, acompanhando diariamente a evolução do fenômeno para orientar os municípios e a população diante de possíveis eventos climáticos extremos. Uma das obras mais aguardadas pelos catarinenses entra na fase final. O governo do estado projeta reabrir parcialmente o trânsito na Serra do Corvo Branco durante o mês de julho, enquanto as equipes continuam os trabalhos de pavimentação e contenção de encostas. Com investimento superior a 50 milhões de reais pelo programa Estrada Boa, a obra vai pavimentar em concreto o trecho entre Urubici e Grão-Pará, um antigo sonho da população e importante ligação entre a serra e o litoral. Há mais de 50 anos, o pessoal desejava a pavimentação da serra, complexa. Nós, no último episódio de grandes chuvas do ano passado, a gente teve diversos deslizamentos. Nós estamos atacando em 5 pontos emergenciais, né? Por isso que a obra, na realidade, poderia ter avançado com mais celeridade se não fosse essa ocorrência das chuvas, mas a gente está indo bem, né? O nosso prognóstico é, até no máximo final do mês de julho, a gente poder liberar o trânsito 1 hora ou 2 horas por dia, 1 hora de manhã, 1 hora à tarde. A gente está pensando qual é a melhor solução para que a gente comece a dar fluxo. Nesse momento, os serviços estão concentrados na chamada Curva em W, próximo ao famoso corte na rocha da Serra do Corvo Branco. As equipes trabalham no alargamento da pista, instalação de sistemas de drenagem, defensas metálicas e estruturas de contenção para evitar deslizamentos. A previsão do governo é concluir toda a obra no final do ano.
O Porto de Imbituba renovou uma das mais importantes certificações internacionais de segurança do setor portuário. O complexo catarinense está entre os 8 portos públicos do Brasil que atendem aos padrões exigidos para operações internacionais. O Porto de Imbituba segue entre os principais terminais portuários do país quando o assunto é segurança. A declaração de cumprimento do ISPS Code, Código Internacional que estabelece regras de proteção para navios e instalações portuárias, foi renovada e terá validade até 2031. A certificação é considerada essencial para a operação de portos que recebem embarcações e cargas do comércio internacional. O documento atesta que o terminal cumpre exigências relacionadas à prevenção e ao combate a ameaças à segurança marítima. A renovação dessa certificação reforça a credibilidade do Porto de Imbituba e demonstra o nosso compromisso permanente com a excelência, a segurança e o desenvolvimento do setor portuário. Atualmente, o porto conta com uma estrutura de monitoramento que inclui controle de acesso, cercamento de toda a área operacional, rondas permanentes e mais de 150 câmeras de vigilância. Com isso, continuamos a fazer parte de um grupo seleto de apenas 8 portos públicos brasileiros que possui certificado de elevados padrões de segurança internacional. Para que isso fosse possível, o Porto de Imbituba investiu em monitoramento, controle de acesso na maior qualidade possível e também treinamento do pessoal de portarias, vigilância e CFTV. O governo do Paraná entregou as obras de reforma de ampliação do Colégio Estadual do Campo, Dr. Caetano Munhoz da Rocha, em Quitandinha, na região metropolitana de Curitiba. As melhorias fazem parte dos investimentos estaduais em infraestrutura escolar e transformaram a rotina da comunidade. As obras incluíram a construção de um novo refeitório com capacidade para 100 alunos, a criação de um laboratório de Química, Física e Biologia, além da reforma completa da quadra esportiva e adequações nas redes elétricas e hidráulica da escola. São mais de 300 obras, reforma, construção. E é aqui, na comunidade de Campangaré, no Colégio do Campo, Caetano Munhoz da Rocha, construção no Colégio de Campo simboliza muito. Construção de quadra coberta, refeitório, laboratórios, é tudo que a gente tem feito pela educação. E agora, uniforme para todos os estudantes, aqui eu já vi as estudantes com uniforme novo, material escolar. É um investimento que não para. É o governo do estado que mais investe no Brasil em educação. São mais de 29% só do orçamento do estado investido em educação. Esse é o maior pacote de investimento já recebido pela instituição. Além de oferecer mais conforto e segurança, a nova estrutura amplia as condições de ensino e aprendizagem. Antes, os estudantes faziam as refeições em corredores e no pátio. Agora contam com um espaço exclusivo para a alimentação, enquanto professores e funcionários também comemoram as melhorias. Algo grandioso que veio para somar junto aos nossos alunos como um todo. Até mesmo porque nós atendemos a 8 comunidades do nosso querido Quitandinha, né? Então, assim, algo que eles estão muito felizes, eu estou muito feliz dentro desse contexto. Todo mundo que abraçou este sonho está muito feliz e que hoje vem se tornar realidade dentro da nossa escola. A questão do conforto, como o acesso dos alunos, hoje nós temos o laboratório de Química, Física e Biologia, e por mais que não seja minha área, né, como você falou, mas com certeza o acesso que os alunos têm a esses recursos é muito bom, impacta de maneira positiva, com certeza. Na verdade, uma obra que a maioria da população estava esperando há muitos e muitos anos, né? Muito importante para o desenvolvimento da nossa comunidade e também a esperança de melhoria, né? Nossos alunos a vida inteira esperaram por isso, eu inclusive fui aluna desse colégio e sempre esperei por uma obra dessa. O laboratório quanto à quadra. O refeitório a gente também queria muito, mas o laboratório é mais para auxiliar nós na sala de Química, Física, tipo, a gente vai ter um ambiente muito melhor para a gente trabalhar. E a quadra também, porque é uma coisa esperada há muito tempo, né? A quadra reformada é a melhor coisa que tem. Quase 5.000 servidores da Rede Estadual de Ensino do Paraná estão recebendo treinamento para atuar em situações de emergência. O programa Brigadas Escolares prepara profissionais para prevenir acidentes e agir em casos de incêndio, evacuação e primeiros socorros. Professores, pedagogos, merendeiras e outros profissionais da educação estão participando de mais uma etapa do programa Brigadistas Escolares no Paraná.
A formação acontece nos 32 núcleos regionais de educação e envolve quase 5 mil servidores. O curso inclui 70 horas de aulas teóricas e 16 horas de treinamento prático, ministradas por bombeiros militares. Os participantes aprendem procedimentos de primeiros socorros, combate a princípios de incêndio e evacuação segura de prédios escolares. A Secretaria de Estado de Educação, junto com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, criaram o programa de Brigada Escolar para criar dentro das escolas uma cultura de prevenção, para que esses alunos, funcionários e professores saiam preparados não só para o ambiente escolar, mas sim que enfrentem essas situações além dos muros da escola, né? Tendo isso como ponto focal do que eles podem fazer em situações de emergência, em estádios de futebol, em shoppings, né? De como realmente agir numa simulação de emergência, não só dentro das escolas, e sim além dos muros dela. Além da resposta em situações de risco, o treinamento também tem foco na prevenção. Os servidores são orientados a identificar possíveis problemas e eliminar fatores que possam causar acidentes nas escolas. A gente prepara os educadores, né, para que eles primeiramente trabalhem na parte preventiva, né, eliminando riscos desnecessários dentro das suas escolas, elétricos, químicos e até mecânicos, né, ou mesmo de circulação dentro da escola, apontando algumas falhas que todas as escolas possam ter. Num segundo plano, em caso de pequenos acidentes, que eles consigam abordar essa pessoa, essa vítima, eles consigam identificar as suas lesões e dentro da possibilidade de cada escola, que eles consigam fazer um curativo, uma imobilização e se fugir da alçada deles, que eles consigam chamar o socorro correto, seja Corpo de Bombeiros, seja SAMU. Durante as atividades práticas, os participantes treinam o uso de extintores, o fechamento de registros de gás e procedimentos que podem fazer a diferença nos primeiros minutos de uma emergência. Na prática, o ideal aqui é mostrar para eles, quebrar alguns mitos, né? Fazer com que eles tenham mais familiaridade com os equipamentos, saibam identificar os extintores e no tocante a gás de cozinha, que eles saibam colocar uma válvula, retirar com segurança e em caso de incêndio ou vazamento, eles saibam as técnicas adequadas sem colocar eles mesmos em risco. Para quem trabalha diariamente nas escolas, o conhecimento adquirido traz mais segurança e confiança para enfrentar as situações inesperadas. Porque se não tem ninguém para te orientar ali, é difícil, porque na hora do desespero, a gente não souber ali, a gente pega fogo mesmo, né? Então tem que ter calma, né? Tem que não se desesperar e tentar controlar o máximo que puder, né? É a primeira vez que eu faço essa capacitação e eu acho importante porque às vezes na hora que ocorre algum acidente, alguma coisa, normalmente a gente não sabe o que fazer, né? E é bom você adquirir o conhecimento para você saber o que fazer e orientar outras pessoas também junto. E acho que todo mundo devia fazer essa capacitação, acho bem importante. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Programa prevê recompensa a produtores rurais que preservam vegetações nativas em Santa Catarina. Falta de energia em Cuba dificulta atividades religiosas no país comunista. E as 2 décadas do Instituto Inhotim, um dos maiores museus a céu aberto do mundo, que une arte e natureza em harmonia. Voltamos em instantes. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver. Ué, que foi, filhão? Pra aula cansa. Cansa? E se eu te disser que no meu tempo não tinha nem ar-condicionado nas salas de aula, que as cadeiras eram de madeira, não tinha internet, que eu não ganhava kit nem uniforme do governo. Agora tem até câmera de segurança pra proteger vocês. E tu ainda reclama? Acho melhor fazer as tarefas, né, pai? Programa Escola Boa. Um novo tempo na educação do Estado. Governo de Santa Catarina.
A Alesc está em cada canto do estado, ouvindo a voz do povo por meio das bancadas regionais. Também estamos na região da Grande Florianópolis, acompanhando de perto as necessidades da população e as transformando em leis que fazem a diferença no dia a dia de todos. Mais que representar, a Alesc está próxima, presente e respeitando as suas raízes. Alesc, presente na sua vida. Pensa num lugar longe, mais longe, no interior do interior, daqui de Santa Catarina. Um lugar menos visitado que casa de sogra. E aqui nesse fundão, viu, tem gente, tem nós, tem família plantando milho, cebola, criando uns porquinhos, umas galinhas. Agora pensa o que é sair daqui para medir as coisas lá na cidade. As estradinhas são tão ruinzinhas que a gente nem chama de estrada, chama de linha. Pois aqui, onde não chegava quase ninguém, chegou uma notícia boa. O governo de Santa Catarina, em parceria com as prefeituras tudo, está trazendo até nós o Estrada Boa Rural. Tem drenagem para as estradas não empoçar, tem asfalto, tem até concreto. Os caminhãozinhos, coitadinho, que antes sofria tanto, agora vão andar faceiro por aí. Seja muito bem-vinda à Estrada Boa Rural. Nós estamos tudo de porteira aberta, esperando os amigos chegar. Programa Estrada Boa Rural, Governo de Santa Catarina. Produtores rurais catarinenses já podem se inscrever em um programa que prevê pagamento para quem preserva áreas de vegetação nativa. A iniciativa busca incentivar a conservação ambiental e ampliar a proteção das florestas no estado. O governo de Santa Catarina abriu as inscrições para o programa Mais Verde. A ação tem como objetivo recompensar propriedades rurais que mantêm áreas de vegetação nativa conservadas nas propriedades. O benefício será concedido por meio do pagamento de serviços ambientais. A proposta é reconhecer o papel dos produtores na proteção dos recursos naturais e no equilíbrio dos ecossistemas. As inscrições devem ser feitas pela internet no sistema CAR Digital até o dia 13 de setembro. O edital traz as regras, critérios e condições para a participação no programa. O pagamento varia de acordo com a área conservada e os critérios estabelecidos pelo programa. O valor pode chegar a R$ 5.400 por beneficiário e, com bonificações, alcançar R$ 7.500. As inscrições para o programa Mais Verde de pagamento por serviços ambientais vão ser realizadas através da plataforma do SICAR 2.0, no car.sc.gov.br. Lá você acessa a central do proprietário e verifica todas as suas propriedades que podem ser elegíveis a esse programa. O investimento previsto é de R$ 70 milhões. A iniciativa também pretende ampliar as ações de conservação ambiental e reforçar o papel dos produtores rurais na proteção dos recursos naturais catarinenses. Esse aqui é um programa que vai remunerar as pequenas propriedades rurais de Santa Catarina que mais preservam e conservam a sua floresta nativa. A expectativa é beneficiar até 20 mil propriedades rurais em Santa Catarina. A meta é contribuir diretamente para a conservação de cerca de 100 mil hectares de florestas nativas em todo o estado. Além da preservação da biodiversidade, o programa busca fortalecer a segurança hídrica, reduzir processos erosivos e incentivar práticas mais sustentáveis no meio rural. A indústria de laticínios em Santa Catarina tem ganhado cada vez mais força. Em 6 anos, o setor registrou crescimento de 59% e reforçou a importância do estado na produção nacional de leite. Tayane trabalhou por 15 anos como servidora pública. Após a pandemia, ela decidiu mudar de rumo profissional. Foi nesse período que conheceu o universo de laticínios e passou a participar de cursos e eventos sobre a produção de queijos em Minas Gerais e São Paulo. A experiência despertou o desejo de iniciar o próprio negócio. Eu fiz várias pesquisas, estava realmente querendo fazer uma transição de carreira. Em 2018, eu tive a oportunidade de ir a Minas Gerais, onde eu conheci os queijos da Serra da Canastra. E eu fiquei encantada com aquilo que eu vi. Eu não sabia que no Brasil a gente tinha produção de queijos artesanais de qualidade, né? E aquilo despertou a minha curiosidade para o mundo dos queijos. Eu
me perguntei por que o Brasil, que é um país de dimensões continentais, tem uma variedade tão pequena de queijos quando comparado à França, por exemplo, que tem mais de 400, né? Se a gente for pensar nos queijos artesanais nacionais, realmente são muito poucos, né? Ela e o marido começaram a fabricar queijos na cozinha da própria casa. Com o aumento da procura pelos produtos, o que era um hobby se transformou em empreendimento. A gente construiu a queijaria pensando em fazer um projeto pequeno, que a gente pudesse trabalhar com uma produção artesanal, mas que com um espaço adequado para que a gente pudesse começar pequenininho e crescer um pouco, né? Sem ter que ficar quebrando parede, construindo novamente. Então a gente investiu nessa queijaria aqui. Agora, a rotina do casal envolve desde a aquisição do leite de produtores da região até a entrega dos queijos prontos aos clientes. A proposta é preservar o caráter artesanal da produção, com foco em qualidade, diversidade e identidade regional. Tudo isso aliado à tecnologia e ao rigor nos padrões sanitários. Eu sempre falo assim, que às vezes eu ia na feira e eu experimentava um queijo, achava um queijo delicioso, comprava um pedaço, levava para casa e aí 2, 3 semanas depois eu voltava na feira, queria aquele mesmo queijo e não encontrava. E isso me dava uma certa angústia, né? Então quando a gente resolveu profissionalizar, a gente queria que a queijaria tivesse nome, sobrenome e endereço, para que as pessoas, se gostassem do nosso produto, pudessem saber onde ele é produzido e como encontrá-lo. Assim como a queijaria da Daiane, outras 442 empresas do setor de laticínios foram abertas em Santa Catarina desde 2020. O número de indústrias passou de 744 para 1.186 no período. A cadeia produtiva do setor envolve mais de 20 mil produtores distribuídos por todas as regiões catarinenses. Para sustentar esse avanço, o governo do estado estruturou uma série de políticas públicas voltadas ao segmento. O principal deles é o programa Leite Bom SC, que prevê investimentos de R$ 300 milhões até 2027 para apoiar produtores e agroindústrias. Santa Catarina se destaca pelo empreendedorismo. O apoio do governo do estado, a facilitação através da junta comercial na criação de novas empresas, a regularização de pequenos negócios, os novos empreendedores, esse ambiente positivo criado pelo governo do estado com o comando do governador Jorginho Melo, tem facilitado esses índices que são muito positivos, né? Esse crescimento da indústria de laticínio especificamente, entre outros. O desempenho da cadeia leiteira catarinense reflete a força do agronegócio no estado. Santa Catarina é o 4º maior produtor de leite do Brasil e responde por mais de 9% da produção nacional. São cerca de 3,3 bilhões de litros produzidos anualmente. Entre 2014 e 2023, a produção catarinense cresceu 7,5%, em contraste com a realidade observada em diversas outras regiões do país. O presidente equatoriano Daniel Noboa anunciou uma redução de 20% no preço da cerveja, a bebida alcoólica mais popular do país. A medida polêmica é incentivar o consumo durante a Copa do Mundo, sediada nos 3 países da América do Norte. O Equador está se preparando para a empolgação da Copa do Mundo com uma medida que certamente vai agradar aos torcedores. O presidente Daniel Noboa anunciou a suspensão temporária do imposto sobre consumo especial para as chamadas bebidas de teor alcoólico moderado, incluindo a cerveja, a opção mais popular no país. Noboa fez o anúncio na cidade litorânea de El Empalme, afirmando que a medida visa apoiar as empresas locais em um país apaixonado pelo futebol. Como governo, vamos oferecer um apoio extra durante a Copa do Mundo. Vamos suspender o imposto sobre todas as bebidas de teor alcoólico moderado, incluindo a cerveja, durante a realização do torneio. Isso vai reduzir o preço da cerveja em mais de 20%. O governo afirma que a redução de impostos vai impulsionar o consumo e beneficiar bares, restaurantes e pequenos empresários durante o torneio, enquanto os equatorianos torcem pela seleção nacional em mais uma Copa do Mundo.
Além de aproveitar uma cerveja mais barata, isso ajuda o comércio local. Passamos recentemente por um toque de recolher que causou uma queda no movimento de bares, mas graças à Copa do Mundo, a atividade vai aumentar. É uma medida especial por causa da Copa, mas é excelente. Todos nós queremos tomar umas cervejas vendo a seleção. A medida vai permanecer em vigor até 19 de julho, data final da Copa do Mundo. O Equador vai disputar a Copa pela 5ª vez e faz parte do Grupo E, com Alemanha, Curaçao e Costa do Marfim, que é o adversário na estreia no próximo domingo na Filadélfia. Os frequentes cortes de energia em Cuba estão afetando até as atividades religiosas. A falta de energia tem dificultado a produção de hóstias e forçando a limitação da distribuição do alimento que é utilizado nas celebrações católicas. O racionamento em Cuba chegou até mesmo às igrejas. Líderes religiosos relataram à agência France Presse que as constantes quedas de energia na ilha, que sofre um embargo de petróleo imposto pelos Estados Unidos desde janeiro, estão dificultando a produção de hóstias e forçando a limitação da distribuição. O pequeno pão sagrado, utilizado nas celebrações católicas, é produzido no mosteiro de Santa Teresa e São José, sede da comunidade das Carmelitas Descalças. Elas produzem as formas para toda Cuba. Elas produzem as hóstias para toda Cuba, precisam de tempo e de operar o maquinário, e há várias prensas usadas para isso. 2 horas de eletricidade é muito pouco. Isso resulta em uma produção menor e as obriga, como anunciaram aos padres e bispos, a racionar um pouco o fornecimento. A los sacerdotes e a los obispos, que racionar um pouco a entrega. Nas últimas semanas, a produção de hóstias caiu, como toda a atividade econômica do país, devido ao impacto dos cortes diários de energia, que às vezes duram até 24 horas. Aqueles que não podem receber a comunhão fisicamente podem fazer espiritualmente, mas espero que não cheguemos a esse ponto. As carmelitas rezam muito e são elas que produzem as hóstias em Cuba. Tenho muita fé. Tenho muita fé. Além de um bloqueio de petróleo, os Estados Unidos impuseram várias rodadas de sanções contra a economia cubana. Essa situação agravou severamente a crise econômica, social e energética que o país enfrenta há vários anos. O Instituto Inhotim, em Minas Gerais, comemora 20 anos como um vasto museu de arte contemporânea e jardim botânico, que se estende por 140 hectares no sudeste do Brasil. Arte e natureza dividem o mesmo espaço há 2 décadas no Instituto Inhotim, localizado em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O local reúne exposições tradicionais e instalações de grande escala que impressionam quem visita o maior museu a céu aberto do mundo, que se estende por uma área de 140 hectares de visitação. É muito bonito ver a interação entre a arte e a natureza e tudo que tem por aqui, a cultura. É bastante engrandecedor para a alma. De acordo com o site do Instituto, cerca de 1.862 obras de mais de 280 artistas de 43 países compõem o acervo e são exibidas ao ar livre em galerias em meio a um jardim botânico com mais de 4.000 espécies botânicas raras vindas de todos os continentes. Inhotim, ele é um caso muito único de visitação, porque ele é um destino em que você, com o seu corpo, está conectado a essa paisagem, observando obras de artes que conversam com essa natureza. Então, acho que não há outro lugar, internacionalmente ou nacionalmente, em que você tem essa conexão tão singular e tão única. Idealizado desde a década de 1980, o museu saiu do papel apenas em 2006. Desde então, o Instituto Inhotim propõe reunir experimentação, pesquisa e educação, pautando discussões sobre arte, sociedade e biodiversidade. E o Piques News desta quarta fica por aqui. As nossas reportagens e esta edição completa você pode rever no nosso canal no YouTube. É só procurar Piques News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias você confere também no nosso site. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá! Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.